Hoje o tema será uma resposta aos seus benefícios. Você pode repetir comigo, meu irmão? Uma resposta aos seus benefícios. Isso. É um tema muito interessante que nós vamos explorar dentro de um pensamento, dentro do texto base de Salmos 116, 12. Se você puder abrir a sua Bíblia, seu aplicativo de busca, coloque aí, por favor, Salmo 116, 12, né? Uma resposta aos seus benefícios. Como é interessante essa pequena frase, meus irmãos, uma resposta aos seus benefícios, se nós pensarmos, né, com todas as categorias do que o reino de Deus nos ensina, você consegue se aprofundar muito em todo o entendimento de Deus, porque resposta está condicionado ao nível de consciência que você tem, né? Nós sabemos que uma criança, ao nascer, ela vai se desenvolvendo o quê? Na sua comunicação, não é verdade? 1 ano, 2 anos, uma criança com 5 anos, uma criança com 7, uma criança com 12, ela interage diferente pelo nível de maturidade que ela alcançou. Então, responder aos benefícios de Deus está relacionado na maneira como você enxerga Deus. Isso é muito interessante, porque à medida como você vê Deus, é a medida como você se relaciona com Ele. Se há limitações na sua visão, há limitações também na sua comunhão. Mas se há um bom entendimento a respeito de quem é Deus, a respeito da palavra e a respeito de Cristo, você irá saber responder bem a tudo que o Senhor tem ministrado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? O texto que nós vamos ler é Salmo 116, 12, que fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Benefícios aqui, meus irmãos, é atos de graça, tá bom? O significado aqui, a ideia de benefícios recebidos são atos de graça da parte de Deus, tá? Ele conclui assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, né? Então, nós vamos aqui buscar esse entendimento em Salmo 116, nós vamos nos aprofundar. Salmos tanto é um livro poético, Salmos é um livro de orações, é um inário de cânticos a Deus. Salmo significa louvor, né? Significa cântico. Você vê lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo que quando a igreja se reunia, uns tinham da parte de Deus salmos, não é verdade? Outros tinham cânticos espirituais, né? Então a igreja se expressava através de quê? De salmos. Muitos irmãos ali na igreja primitiva, logo no início, eles se comunicavam e adoravam a Deus através das profecias de Salmos. E Salmo tem um papel muito importante na construção do entendimento do cristão. Porque Jesus disse que Salmos fala a respeito dele. Jesus disse: Salmos falam a meu respeito. Tanto a lei de Moisés, como os profetas, como os Salmos falavam a meu respeito. Então, quando você se coloca a ler Salmos, você vai ver debaixo de várias perspectivas, tá bom? Você vai ler Salmos com a perspectiva do salmista, que ele relata, né, muitas vezes uma experiência que ele teve individual com Deus. Porém, Jesus está dizendo que, ao salmista relatar essa experiência, aqui também é uma experiência vivida por Cristo. Nós vamos ler aqui depois, na perspectiva de Jesus, porque já é entendido pelos historiadores, né, as pessoas que pesquisam muito, que esse salmo aqui foi cantado no dia que o Senhor se reuniu, né, com os seus discípulos. No dia que ele ceou com os seus discípulos, está lá registrado que, tendo cantado um hino, né, ele começou a dar graças a Deus, tomou do vinho, partiu do pão e ceou com os seus discípulos. E diz lá que ele cantou hinos, né? Então, é de costume em Israel até os dias de hoje, nos dias de Páscoa, existem os salmos que são cantados antes das refeições, depois das refeições, né? Então, existe um salmo que é introduzido para cada situação e o culto a Deus, né? Então, assim, o que nós queremos trazer entendimento? O mais importante é quando um cristão entende o que ele recebeu da parte do Senhor como graça. Isso é muito importante. Por quê, irmãos? À medida que você entende o que Deus fez na sua vida, você irá responder. E não há
uma resposta melhor do que responder debaixo de uma obediência, debaixo de uma sujeição. Aqui o salmista fala sobre votos que ele iria cumprir na presença do povo. Nós vamos dar um enfoque aqui nesse momento, tá bom? Eu registrei aqui um pensamento dizendo: no coração de todos que receberam a salvação flui a gratidão, não é verdade? Esses expressam através da sua lealdade a Deus, eles expressam também debaixo de uma vida santa, com ações de graças. E coloquei aqui, me chamou muita atenção essa frase. O cristão que entendeu o que o Senhor fez por ele, ele vai ter uma firme determinação em seguir e obedecer os mandamentos do Senhor. Então, aqui, um pacto firmado de obediência. Então, esse cristão, ele entende o que é se sujeitar a Deus, o que é se sujeitar à palavra, né? O que é se sujeitar ao mandamento. Então, esse cristão, ele, de certa forma, ele vai apresentar muitos frutos para Deus na sua comunhão, né? Aqui também fala, logo após o versículo 12, ele fala aqui no versículo 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Então veja bem, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios está estritamente ligado a essa conclusão que ele diz: olha, eu vou estar lá tomando o cálice do Senhor. Vê se você consegue compreender. O versículo 12 e o versículo 13, eles são uma pergunta e uma resposta. Então o salmista tem essa conclusão: o que eu vou fazer em troca de tudo o que o Senhor Deus fez para com a minha casa, para comigo? Ele diz: eu vou estar lá, na presença de todos, na presença do povo. Eu vou tomar esse cálice. Então nós vamos aqui buscar esse entendimento, porque essa palavra cálice, ela carrega consigo muitos significados. E é muito importante que cada um de nós venhamos amadurecer esses conceitos. O que é tomar o cálice na presença de Deus? Né? O que é cumprir os votos na presença de todo o povo? O salmista diz: eu vou estar lá. O salmista, irmão, na verdade, ele está apontando, né, para a tradição que existia do povo judeu, e de ano em ano, todos os judeus, tementes ao Senhor, eles subiam para Jerusalém para adorar. Né? E quando ele diz que eu vou estar lá na presença de todo o povo, eu vou cumprir os meus votos, eu vou te render ações de graça, ele estava assim: eu vou ter comunhão com meus irmãos. E na presença deles eu vou dar testemunho de tudo que o Senhor fez pela minha vida. Olha a importância desse entendimento. Né? Então, assim, nós vamos aqui ler a introdução do Salmo 116, até nós chegarmos nesse ponto, que é o ponto mais importante que nós vamos trabalhar, tá? Que é sobre a visão do que é esse cálice. Tá bom? De antemão, eu vou, na verdade, colocar aqui alguns pontos para vocês entenderem que cálice fala de comunhão, cálice fala de mesa, cálice fala de relacionamento, cálice fala de intimidade com Deus, cálice fala de novo pacto, nova aliança, cálice fala de lugar de reflexão, de auto-se-examinar, olhar para as motivações do coração. Tudo isso o cálice está apontando, meus irmãos. Então é muito profundo esse entendimento, tá bom? Vamos comigo, acompanha, por favor, meus irmãos, Salmo 116. Acompanha comigo ali, porque o salmista, no Salmo 116, ele começa a expressar: eu amo ao Senhor, porque Ele me ouve. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então ele começa essa introdução, tá bom? E o salmista aqui, ele teve a sua oração respondida em meio às aflições. Por isso que ele se apresenta a Deus e diz: Senhor, eu te amo, porque no meio da minha aflição, o Senhor respondeu, o Senhor ouviu a minha voz. Né? Então nós sabemos que determinadas partes da nossa vida, nós passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, mas aqui o salmista aponta para o motivo do consolo e do conforto da vida dele. O livramento veio da parte de Deus. Né? Então o salmista fala assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouve e ouve a voz das minhas súplicas. E no versículo 2, Ele se inclinou para mim, os seus ouvidos. Eu invocarei enquanto eu viver. Ele fala ainda: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha o estado desse testemunho individual. Se você olhar aqui também, você consegue imaginar Jesus.
nesse salmo, quando o próprio Senhor, quando vai ser entregue, vocês lembram dessa parte do texto? Jesus entra o quê? Em profunda angústia, em tristeza de alma, porque ele está a ponto de partir para se doar para a morte de cruz e passar todo o sofrimento. Ele diz aqui que laços de morte do inferno o cercaram. Nós sabemos ali no texto, em Mateus, Jesus fala que tamanha foi a aflição do Senhor que até mesmo ele suou o quê? Gotas de sangue. Né? Então, tamanha aflição que ele sentiu. Então, o que eu falo para você, quando você lê Salmos, olhe nos dois aspectos. Olhe no aspecto do testemunho individual, de uma pessoa que teve uma experiência com Deus, e isso aqui também está apontando para o Senhor. Isso aconteceu com o Senhor. Né? E ele fala aqui embaixo, então, invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Então ele sabia onde encontrar essa resposta de socorro. E nós sabemos que angústias do inferno, esses conflitos no meio do coração, muitas vezes que nascem no coração do homem, meus irmãos. Assim, eu nunca tive uma experiência tão angustiante na alma, a ponto de sentir essa angústia, esse conflito. Eu nunca tive. Confesso que alguns irmãos já podem ter tido essa experiência de morte, né? De, às vezes, querer tirar a própria vida. Né? É uma realmente, quando o texto fala, olha, laços de morte me cercaram. Né? Como se os laços estivessem pegando a pessoa para puxar mesmo para a morte. E eu não tive essa experiência ainda, mas eu creio que quem já passou sabe o quão angustiante é. Né? E nós sabemos que o Senhor é o único que pode dar livramento nessa hora. Muitas vezes nós estamos esgotados nas nossas forças, estamos fracos. Às vezes você fala, Senhor, me socorre, me ajuda. Senhor, estende a tua mão para mim. Né? E eu vejo aqui, nesse salmo, como o Senhor é misericordioso, como diz aqui o texto, em livrar, né, aquele que está aflito. Ele é compassivo. A mão dele está estendida para socorrer, meus irmãos. O salmista ele estava abatido, ele estava enfraquecido, ele estava desenganado. Ele encontrou, porém, repouso e alívio pela resposta do Senhor. Então veja bem os motivos que ele tem para entender o que é comunhão com os santos. Muitos aqui que estão aqui presentes já passaram por experiências nesse sentido. De sentir a sua vida sendo dragada, de sentir a sua vida sendo drenada para a morte. E hoje você está aqui na presença do Senhor, cultuando na presença solene dos santos, né? Com seus próprios lábios, ofertando em ações de graças, rendendo graças ao seu nome pelos benefícios que ele gerou na sua vida. Então, somente um cristão maduro irá saber corresponder em obediência a todos os benefícios que o Senhor lhes tem dado. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui já conhecem pessoas na fé que recebem muitos benefícios da parte de Deus, mas são incapazes de responder com obediência à palavra do Senhor. Nós conhecemos irmãos que têm dificuldade em se relacionar com Deus, reconhecendo os benefícios que ele recebeu da parte do Senhor. Ele recebeu livramento de morte. Essa pessoa estava em uma situação de desfavorecimento, desenganada muitas vezes, e o Senhor foi lá, estendeu a sua mão, retirou essa pessoa, a limpou ela, lhe prosperou de todos os sentidos, não somente financeiro, prosperou na alma, prosperou nos sentimentos. E essa pessoa, muitas vezes, quando o Senhor diz, culto solene ao Senhor, esteja na minha presença, a pessoa, às vezes, vai lá se relacionar de modo religioso com Deus. É muito dolorido, né, irmão? Um cristão que não sabe responder os benefícios do Senhor. Né? Então, eu creio que é uma oportunidade de nós refletirmos sobre esse tema. Né? Que nós jamais venhamos a nutrir sentimentos no coração de aversão ao que o Senhor fez por nós, não é verdade? Aqui fala sobre a parte que o salmista diz, olha, Senhor, eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou invocar o teu nome por tudo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me resgatou, o Senhor me deu vida, me deu família, o Senhor me deu uma nova chance, o Senhor me prosperou a minha mente para poder agora ter planos diferentes. Por tudo que o Senhor fez na minha vida, eu vou estar lá, Senhor. Eu vou ter compromisso com aqueles que te amam. Eu vou estar na presença de todo o povo. Eu vou tomar esse cálice. Eu vou invocar o teu nome. Falando assim, parece fácil, né?
Você já imaginou a profundidade disso que eu estou falando? Presente na vida de um cristão? Ele se relacionar por esses motivos, irmãos. Ele entender o que é invocar o Senhor, o que é ser participante do corpo de Cristo. Meu irmão, isso é muito profundo. Porque, infelizmente, nos nossos dias, o que nós vemos são ambientes locais ministrando para pessoas se sentirem bem sentadas. Muitas vezes ministrando uma autoajuda, ministrando uma motivação pessoal para pessoas, né, mostrando um reino de prosperidade apenas para se ter nessa vida, e a pessoa se relacionando com Deus como se fosse uma criança. Senhor, me dá isso aqui, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, eu quero um casamento, eu quero uma empresa, eu quero isso, Senhor. A pessoa recebe, e essa pessoa, como é que ela retribui diante do Senhor, muitas vezes? Né? Infelizmente, nós recebemos casos de cristãos que na caminhada eles se afastam, se desviam. Muitas vezes eles retrocedem. Né? Por que isso? Porque não sabe dar valor aos benefícios de Deus na vida dele. Não entendeu, não tem consciência disso. Não sabe o que é congregar, não sabe o que é tomar o cálice. Na verdade, para essa pessoa, tudo é religioso, irmão. É pegar um cálice, é beber do vinho, é comer do pão. Né? É possível, tá, irmãos? É possível, sim. É possível você estar num lugar com multidões de pessoas e daquelas multidões, a maioria ser religioso. Está ali por mera sociabilidade. Porque aqui igreja é um lugar social, é um lugar legal para nós estarmos, tem uma boa música, eu gosto dos louvores. Já ouviu isso? Pessoas que falam, eu vou para a igreja ali porque eu gosto dos louvores. Eu gosto dos louvores. Entendeu? Você já ouviu falar da pessoa que fala assim, eu vou ali porque ele tem um profeta. Tem um cara que fala da minha vida. Olha o nível de consciência, meu irmão. A gente tem que ter muita humildade para esse nosso mundo. E cai uma coisa que eu estou tentando dizer, acho que eu não falei isso para você. Antigamente, quando ia no culto, eu falava isso, acredita? Imagina, eu não estou falando para você não, tá, irmão? Não, mas sendo sincero, Amém. eu nem sabia que eles Amém. 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 É a consciência. Eu não posso chegar no mundo. Amém. Se chegar no mundo, Isso. sendo sincero, hoje em dia eu falo, graças a Deus, eu não posso perder a palavra. É isso. É tudo que envolve o Senhor, né? Na verdade, o que a nossa geração, o que ela encontra de mais dificultoso para que os irmãos entendam plenamente a vontade de Deus é você remover as falsas crenças no coração deles. Porque eles aprenderam errado, eles criaram tradição, eles ouviram muitas vezes um ensino errado em relação às Escrituras, e aquele volume de crenças no coração dele impede dele ver e entender a graça de Deus. É o mais difícil. É você remover uma tradição no coração de um cristão. Né? Então, por isso que nós queremos aqui trazer esse entendimento do que significa tomar o cálice, porque parece algo simples, mas não é. Requer maturidade, requer muita reflexão do que se está fazendo, requer você conhecer as Escrituras, a vontade de Deus, conhecer a palavra, conhecer as profecias, para que você se coloque nessa posição de você ser justificado por Deus nesse momento. Então existe uma grande diferença. Quando você entende que você é a justiça de Deus. Faz toda a diferença. Então, aqui o salmista diz, Senhor, eu vou subir para Jerusalém, eu vou cumprir os meus votos com o Senhor. E cumprir votos com o Senhor, na verdade, Senhor, eu vou me submeter à tua autoridade. Tudo o que eu falei a respeito do que eu vou fazer, eu vou ser obediente até o fim. Porque aqui ele fez um voto com Deus. Qual era o voto desse salmista? Ele teria que estar lá no ano seguinte para poder cumprir esses votos na presença de toda a igreja, na igreja, né? Na presença de todos os judeus, lá naquele momento de adoração no templo, ele iria cumprir os votos dele. Que ele seria o quê? Ele iria oferecer sacrifícios de ações de graça. Ele iria invocar o Senhor e cumprir os votos na presença de todo o povo. E aqui diz ainda, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Entende? Então, até mesmo um cristão, para ele congregar com os demais irmãos, ele precisa ter entendimento
do que significa oferecer ações de graças ao Senhor num culto público. Porque muitas vezes ele vem para ser servido. Muitos cristãos foram ensinados que eles, pela vontade própria deles, pelas suas obras, porque ele escolheu, porque ele quis estar lá, é como se Deus fosse obrigado a ter que encher esse crente de bênçãos, porque ele está ali. Não, Senhor, eu vim aqui hoje. O profeta disse que se eu vier aqui, se eu te buscar, entende? Se eu vou orar ao Senhor, eu vou receber, então eu estou aqui. É como se Deus fosse obrigado. Mas Deus não é obrigado a abençoar ninguém, né? O compromisso que Deus tem é, por sua graça e por sua misericórdia, ele, muitas vezes, como está registrado no texto, ele faz até a sua chuva cair sobre justos e injustos. Irmão. Entende? É para uma ação de graça e de bondade. É que para naquele grande dia, aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, eles vão ser indesculpáveis na presença de Deus. Porque mesmo em face à desobediência, mesmo em face a uma vida promíscua, a uma vida ímpia, ele recebeu oportunidades de conhecer o nome do Senhor. Entende? Então, vamos avançar aqui no entendimento. Tá bom? Cálice fala de comunhão, fala de mesa, fala de relacionamento de intimidade. Lá em 1 Coríntios 10, 21, está escrito: não podeis beber o cálice do Senhor. Amém? Ele introduz aqui a consciência de cálice, que é de comunhão com a igreja, de participar da ceia do Senhor, de participar da reunião solene. Vocês não podem beber esse cálice e beber o cálice dos demônios. Entende aqui? Um cálice de demônios e um cálice do Senhor. Ele coloca aqui esse ensinamento. Então, existe o cálice dos demônios, existe o cálice do Senhor. Olha, vocês não podem beber os dois. Se vocês quiserem permanecer com o Senhor e vocês prosperarem em toda a boa obra de Deus, vocês não vão poder sentar nas duas mesas. Que aqui o apóstolo ele está falando o seguinte: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, está falando de um estilo de vida. Então, assim, o apóstolo Paulo está tratando de um problema da igreja, cujos irmãos que estavam ali, no meio da congregação, sentavam-se para tomar a ceia do Senhor e, acabado ali, eles iam participar de cultos pagãos, de idolatrias, de uma vida dissoluta, uma vida sem arrependimento. Nesse caso aqui nós temos, sempre nós lembramos, né, o caso daquele filho que tinha um grande pecado, né, com a sua madrasta, a igreja sabia daquilo, e a igreja não tomou providências contra aquela situação. Então tinha pessoas ali desviadas no meio da congregação. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês não vão conseguir tomar os dois cálices, porque vocês estão tomando um cálice da indignação. Vocês vão colher juízo, se vocês pensarem que podem viver uma vida na igreja com o Senhor e uma vida mundana. A gente tem conhecimento de pessoas, infelizmente, que trocam a primogenitura do Senhor, a eleição em Cristo, por prazeres transitórios do pecado momentâneos. Nós temos conhecimento disso, infelizmente. Então eu falo isso para que haja, né, não para a condenação da igreja. A gente não trata a igreja como pecadora, sabe? A gente não trata a igreja como uma igreja suja, uma noiva impura. Não, nós falamos para aqueles que ainda não alcançaram a medida do que significa andar em santidade com Deus e ter uma vida separada no Evangelho. Então, por isso que é importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele também fala em 1 Coríntios 11, 27, assim: olha, por isso aquele que comer o pão e beber desse cálice indignamente, o que ele fala? Será réu do corpo, do sangue do Senhor. Então a pessoa se coloca como culpada se ela insistir em ter uma vida dupla no meio da igreja. Entende? Então o cristão precisa entender isso, não para juízo, mas para conserto da vida dele. É para que ele entenda o padrão que Deus exige de todos aqueles que se chamam filho. Deus exige um padrão, tem um critério das Escrituras para que você seja participante do reino vindouro. Então é muito importante, irmãos, entender que não é possível um cristão
estar na congregação, congregando, tomando do cálice do Senhor, participando da mesa dos santos e tendo uma vida dissoluta fora dela. Certamente virá juízo sobre essa pessoa. Mas nós não estamos pregando juízo. Vê se você entende. Nós não estamos pregando condenação para a igreja. Nós estamos expondo aqui os caminhos para que, se algum irmão, porventura, esteja andando desse modo, que ele tenha a oportunidade de se fazer uma reflexão e buscar esse arrependimento sincero da parte de Deus. Cálice, meus irmãos, também fala sobre a nova aliança que o Senhor veio trazendo no nome dele. Nós vemos lá em Lucas 22, 20, assim, semelhantemente, depois do Senhor cear, o que ele fez, irmãos? Tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então o Senhor está introduzindo a nova aliança, um novo pacto, no sangue dele. Para isso, o que ele faz? Ele celebra com o cálice. Ele celebra com a unidade dos seus discípulos. Ele dá graças ao Senhor. Então ele vem trazer o verdadeiro significado do que representa aquele cálice. Que é a oferta do corpo dele em favor de muitos, em favor da igreja. Então cálice é lugar de comunhão, como nós estamos aqui hoje. A igreja hoje está sentada na mesa do Senhor. O Senhor nos assiste nesse momento. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Daqui a pouco nós iremos cear, iremos tomar do cálice, iremos fazer sem memória do Senhor, porque Ele nos deu esse mandamento. Então o cálice também traz esse entendimento. Entendimento do lugar que você precisa estar. Então aqueles que desejam tomar o cálice do Senhor, precisam estar onde, irmãos? Na comunhão dos santos. No meio de todo o povo, porque diz lá em Salmo que o Senhor assiste no meio da congregação. Ele visita o seu povo. E não importa se é 5 mil, 10 mil, se somos 3, se somos 10, se somos 2, se é o esposo ou a esposa em casa, cultuando o Senhor, tomando do cálice com o Senhor, invocando o Senhor, Deus assiste os seus santos. Deus tem uma aliança com a sua igreja na terra. Amém? Irmãos, cálice também fala de lugar de reflexão e prudência, de autoexame, de se investigar, ver as intenções do coração, ver o que você está carregando. Cálice também aponta para isso, porque está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, é muito importante o cristão, quando se aproxima da igreja, quando ele está em congregação, ele precisa estar se examinando todo o tempo. Como está a minha conduta? Como que eu tenho respondido aos benefícios do Senhor? Entende? Infelizmente, tem cristãos que não atingiram uma maturidade. E assim, maturidade, discernimento e compreensão estão ligados a uma boa consciência em Cristo. Tá bom, irmãos? Em outra oportunidade, nós explicamos isso para os irmãos, falamos sobre boa consciência. Tá? Então é muito importante o homem se examinar a si mesmo. Amém? Cálice, irmãos, também revela o desejo do coração. Vocês sabiam disso? Que cálice aponta para o lugar onde você está? Cálice também, ele revela as intenções e as motivações do coração de cada um. Né? Como está escrito. Olha aqui o que está escrito em Salmo 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança. Olha o que o salmista está reproduzindo. O Senhor é a minha herança. E diz ainda assim, ó, e o meu cálice. O salmista disse, o Senhor é a minha herança e o meu cálice. Então, aqui está apontando o quê? O coração do salmista. O salmista está expressando aqui a adoração. O Senhor é a minha herança está no Senhor. Não está nas coisas dessa terra. A minha herança está nele. O meu cálice é o Senhor. Eu quero beber do Senhor. O cálice do Senhor é Ele. Então está apontando para um lugar no coração do salmista de reverência, de adoração, de aliança. Ele entendeu. Então o Senhor é minha herança. O Senhor é meu cálice. Ele fala aqui ainda, tu és o meu arrimo. Tu és o meu apoio, minha proteção. Arrimo significa proteção, auxílio, meu suporte, aquilo que me sustenta. O Senhor é a minha sorte. Ou seja, Ele que é a bênção. Então o cálice aponta para isso. Esse salmista, ele quer estar o quê, irmão? Quando o salmista ele expressa que o Senhor é a minha herança e meu cálice, ele quer estar onde, meus irmãos? Ele quer estar na presença do Senhor, com todos os santos. Ele entendeu que ele quer estar lá.
Ou seja, cultuar a Deus não fica mais pesado, você entende? Cultuar a Deus não fica mais um modo religioso. Você cultua a Deus porque você entendeu a posição que você tem que estar. Eu tenho que estar lá na presença de todo o povo, com meus irmãos. É porque lá que o Senhor derrama a bênção dele e a vida. Eu quero estar na congregação, no meio do povo. É isso. O salmista está apontando. Cálice também, meus irmãos, aponta para recompensa. Cálice aponta para juízo. E cálice aponta para justiça. Tá? Salmos 11. O que está escrito? Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre. O que ele está apontando aqui, meus irmãos? Para o dia do Senhor. Amém? Está dizendo que está apontando para esse grande dia. Está apontando aqui para os flagelos que vão ocorrer em Apocalipse. Tá? Em concordância. Tá bom? Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador. Tá? Será a parte do seu cálice. Olha o cálice dele, a parte dos perversos. Eles não viveram uma vida sentando na mesa de demônios? Eles não viveram uma vida ausente do conhecimento de Deus? Então por que a Bíblia diz aqui que os perversos recebem esse juízo? Esse cálice que eles têm que beber é o cálice da ira. Então o cálice aponta para o estado de consciência que a pessoa está. E aquilo que está na sua consciência, meus irmãos, vaza em obras. Isso é fato. Tudo aquilo que você rumina no seu coração, como crença, como visão de mundo, isso vaza para fora em ações, lugares que você quer estar. Os seus pés se apressam, muitas vezes, para correr para o sangue, para a violência, para a morte, correr para a destruição. Os pés do perverso correm para esse lugar. Então, qual é a recompensa deles? É o cálice. Então, beba esse cálice. Então, o cálice fala também de sentença, de juízo. Entende? Se é isso que você sempre gostou de viver, esse foi seu estilo de vida, então receba. Ele fala assim, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aonde está o prazer do reto, meus irmãos? Não está no prazer do reto, não está na presença do Senhor? Os retos não estão contemplando a face de Deus, por quê? Porque o prazer deles está em tomar o cálice na congregação, está na presença dos justos, com o corpo de Cristo. O prazer deles é estar lá. Então, por esse motivo, vão ver a face do Senhor. E ver a face do Senhor aqui, depois a gente pode explorar, tem a ver também com Deus recolher a igreja, guardar antes do dia da ira. Então você vê a face do Senhor, vem, veja a minha face. Ele resgata as sementes que pertencem a ele, e depois a gente até brinca, né, Anderson? A gente brinca aqui sobre primícias. Só que entender primícias é algo muito profundo. Porque você coloca cada cristão no seu lugar. O que foi ensinado pela tradição evangélica, irmã? Todo mundo sobe com o Senhor nos ares. Isso é que foi ensinado. Basta você crer. Isso é uma grande mentira. Por quê? Você vai pegar um crente relaxado, que nunca teve aliança com Deus, andou na casa do Senhor 20, 15, 30 anos, e diz para ele, você vai herdar a aliança com Deus, porque você creu no Senhor. Né? Então você vai participar aí, né, de encontrar o Senhor nos ares, desse dia glorioso. Isso não é para as pessoas, entendeu? Mas não, irmãos. Primícias é algo muito santo. Vão ensinando essas coisas, entendeu? Então, assim, ser primícias, a gente precisa primeiro formar uma consciência do que é isso. Para depois a gente entender como as primícias vivem nesse mundo. Você vai entender que é algo glorioso, como eles se comportam, como é que eles vivem. Aí você vai entender por que tem cristãos na China, né, lugares de perseguição, na Coreia, lugares que cristãos são perseguidos. Você vai entender como é que eles têm a fé perfeita, irmão. Nós também temos a fé perfeita, nós temos a fé de Cristo, amém. Porque nós cremos no que o Senhor fez por nós e nós entendemos. Só que eles passam por um processo, né, de serem agradáveis a Deus, porque lá em Apocalipse diz que porque eles sofreram por conta do testemunho de Jesus, para eles está reservado um trono, um lugar, né? Para eles se assentarem como reis, como juízes, como sacerdotes. Eles vão se sentar como príncipes, meus irmãos. Aí você coloca cada questão no seu lugar. Eu até brinco com os irmãos. Não, é questão de ar-condicionado. É questão de rodízio, irmão. É questão de comer x-tudo. Estou te falando de cristãos que estão agora fugindo da presença do governo, que tem seus filhos arrastados, que as suas esposas são estupradas. Eu estou te falando desses cristãos. E eles são primícias, irmão. Nós não, nós somos uma bênção, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, glória ao Senhor por isso,
Mas, irmãos, nós estamos bem confortáveis. Nós estamos bem confortáveis e Deus escolheu isso para nós. Mas se Ele reservar também mais à frente, pela perseguição que a igreja vai sofrer, que nós também sejamos entregues como mártires, está isso dentro da soberania de Deus. Mas aí quando você entende esse sentido de ser primícia, você coloca cada cristão no seu lugar. Olha, irmão, menos, tá? Tem cristão que se acha muito profeta, cristão que se acha anjo da igreja, pastores que se colocam numa posição que eles não foram colocados, de líderes, de cabeça do rebanho. Eles se acham, né? Eu vou estar com o Davi, porque eu sou um pastor ordenado, fiz teologia, 10 anos, com isso, aquilo, outro. Olha a minha envergadura. Entendeu? Aí quando você entende que é primícia, até esse pastor que tem esse pensamento fica com vergonha. Se bota no lugar dele. Menos, por favor. Seja humilde. Né? A gente vai ter oportunidade de trabalhar com isso. Para isso, a gente trabalhar com o que é primícia, a gente tem que entender o que é cálice, o que é comunhão, o que é responder os benefícios do Senhor. Você entende? A gente tem que formar essa consciência. Formar um cristão maduro. Minha agenda de show agora. Se quisesse, eu fosse Meu Deus. Você sabe, literalmente a agenda de show. Só misericórdia. Tem. É assim. Nossos dias são maus, né, irmão? Nossos dias são maus. E assim, a tendência pelas profecias, você analisando as profecias, é que a apostasia ela vai crescendo, né? A apostasia ela não diminui. A apostasia é uma profecia que tem que se cumprir na igreja, né? Não é fora, né? Ela tem que se cumprir o desvio no meio do corpo, né? Então, para a pessoa viver em apostasia, ela tem que conhecer o Senhor. Ela tem que ter uma vez conhecido o Senhor. Ela professou o nome do Senhor, ela congregou, ela sentou numa igreja, ela entendeu que se desviou, né? Para outras práticas, né? Então, assim, irmãos, como eu estava falando aqui, que cálice aponta para a recompensa, aquilo que as pessoas vão receber. Os perversos recebem a recompensa do cálice da ira. Os justos se assentam com o Senhor para ver a sua face. Então vão ceiar com ele, vão estar onde ele está. Não é isso? Aqui diz em Salmo 23 também o seguinte, olha, o que o salmista fala? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O que é? O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Então, nós estamos trabalhando aqui com um entendimento de juízo e justiça. Né? Aqui, esse cálice transbordante é a medida que chegou para se contemplar a ira do Senhor, o dia da ira. Então, o Senhor que sentou nessa mesa é o Senhor Jesus. Ele se assentou, e quem se assenta com ele? Os seus santos, na mesma mesa. Estão postos os adversários, os perversos. Né? Então, ali, ele está sendo ungido com óleo. Né? A questão de honra, a presença de Deus. Nós vemos Jesus sendo honrado, né, naquela casa por Maria que entra, unge os pés dele, derrama daquele bálsamo, né, que você caríssimo. Ela guardou, ela banhou ele, lavou os pés do Senhor com o cabelo, né, secou com o próprio cabelo. Então ele é o lugar de honra do Senhor, de ser ungido, né, na presença de Deus. E diz aqui, o meu cálice transborda. Está chegando o tempo, está chegando a hora. Por isso que cálice fala de juízo também, de justiça. Fala do momento que tem um limite até transbordar. Transbordou, chegou a hora. Ele se levanta, como está em Zacarias, ele se levanta no seu santuário e vem cumprir. É uma medida, entende? Por isso que cálice também aponta para isso. Bom? Cálice fala também de destino, fala de propósito, fala de missão. Cálice fala de obediência, e cálice fala de conformidade com a vontade de Deus, tá bom? Está escrito aqui, ó, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Jesus está mostrando um lugar de obediência. Por isso que cálice fala disso. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então ele foi lá cumprir o propósito dele. Por isso que cálice fala de missão. Entende? Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. Então Jesus aqui está mostrando submissão ao governo de Deus Pai. Senhor, eu sei que é difícil o que eu vou enfrentar. Se possível, passa de mim esse momento. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Então, eu estou aqui debaixo da tua palavra. Estou aqui para ser sujeito à tua vontade. Por isso que cálice fala disso. Né? Da igreja estar reunida em torno do nome do Senhor, cada um cumprindo com os votos que fizestes ao Senhor. Né? Nós temos muitos votos que nós fazemos aqui com o Senhor. Um dos maiores votos que nós fazemos diariamente aqui é: Senhor, eu quero te servir com a minha casa, com tudo que eu tenho, com a minha família.
com todos os bens que o Senhor me confiou em vida. Olha a consciência perfeita. Senhor, eu entendo que tudo que eu recebi não é para mim. Isso é a consciência perfeita na presença de Deus. Eu entendo que esses são os votos que se pagam na presença de Deus. É muito importante o cristão entender que tem que se pagar votos. Né? Não no sentido da barganha, mas no sentido de entender, Senhor, eu recebi tantos benefícios da tua parte, eu conheci a vida eterna, eu vou herdar a ressurreição daquele grande dia, o Senhor é a minha herança, eu vou viver a eternidade com o Senhor. O mínimo que eu posso é te responder. Né? É retribuir tudo o bem que o Senhor fez para comigo. Então eu vou cumprir os meus votos. Vou te servir com a minha casa, com a minha família, com tudo que eu tenho, com os meus filhos, com as minhas orações, com as ações de graça. Você vai entendendo que tudo que você faz com a vida serve à causa do Senhor. Né? Não por religiosidade, mas por gratidão. Né? Porque você entendeu que você tem uma aliança com o Senhor e o Senhor tem uma aliança contigo. Amém? Então, meus irmãos, hoje vai ser uma palavra mais curta. São 10h59. Tá? Nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos ter a ceia do Senhor ainda. Tá bom? Então, para nós fecharmos aqui, 116, versículo 17. Olha o que o salmista fala. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, né? E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, com a igreja, na presença dos santos. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Amém, irmãos? Então fica por aqui a mensagem.